bonitão. Você que está bem atrás, quiser vir bem à frente, tem lugar. Louvado seja o Senhor. Estão comigo, irmãos? Não deixa nada te distrair aí, não. Bora para frente. O Senhor tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Para mim também. Algumas semanas a Val compartilhou aqui sobre um testemunho pessoal. E ela disse assim: existem duas palavras que me marcaram muito profundamente aqui na comunidade. Quem estava aqui vai lembrar. E uma delas que ela citou foi uma palavra que eu ministrei e eu honestamente não me recordava dela. Foi uma ministração que eu intitulei As Três Cadeiras. E ela falou sobre isso e eu fui procurar nas minhas notações e eu não achei. Mas essa é uma palavra e uma ideia que Bruce Wilkinson, escritor do Oração de Jabes, esteve no Brasil e ministrou em 89. E ela, de alguma forma, ela desafia a gente hoje. E a palavra do Senhor se renova a cada manhã, irmãos. O poder não está em mim, mas está na palavra do Senhor. E às vezes, não sei se acontece com você, você lê um texto hoje e daqui a semana o mesmo texto, mas ele tem uma outra face, ele tem uma outra característica, ele fala com você de outra forma. Este é o poder da palavra de Deus. Então, antes de iniciar, eu queria passar algumas imagens para você que eu separei e que você desse uma olhada enquanto eu coloco minhas cadeiras. Essas são imagens atuais dos países europeus, aonde templos, catedrais, hoje são usadas como pubs, casas de shows, bibliotecas e assim por diante, restaurantes. E hoje a Europa, e isso deve te preocupar, é chamada da Europa pós-cristã. Você consegue talvez pensar na possibilidade do Brasil em algum momento estar sendo chamado do Brasil pós-cristão? O cristianismo passou, sua influência já não existe mais. Isso é sério. E hoje a Europa, ela está vivendo exatamente esse período chamado pós-cristão, e está entre nós isso. Estava lendo uma reportagem que foi divulgada no The Guardian, através de um estudioso, Stephen Bullivan, que é professor de teologia e sociologia da religião na Universidade Marist, em Londres.
E a reportagem diz assim: a marcha da Europa em direção a uma sociedade pós-cristã está nitidamente ilustrada numa pesquisa que mostrou que a maioria dos jovens em uma dezena de países não consegue mais seguir ou não segue mais nenhuma religião. Em um estudo recente entre jovens de 16 a 29 anos, descobriu que a República Tcheca é o país menos religioso da Europa, chegando a mais de 91%. Entre 70% e 80% dos jovens adultos da Estônia, Suécia, Países Baixos, também se classificam hoje como não religiosos. Segundo se lê no texto do relatório, a religião, escute, está moribunda. O novo cenário padrão é sem religião. E aos poucos, que são religiosos se veem como nadando contra a maré. Ele escreve: o cristianismo padrão. O cristianismo como padrão, como norma, se foi. E é provável que se foi de modo permanente, ou pelo menos para os próximos 100 anos. Esta é a realidade do nosso tempo. E esta é uma realidade que deveria nos preocupar. Porque esse processo não se começa automaticamente. É um declínio gradativo, em que a partir da falta de convicções, que a partir da falta desta entrega, aquilo que nós julgamos como verdade vai se perdendo. Dentro desse aspecto, se pode mostrando as imagens lá, Léo, por favor, eu te pergunto: você pode acreditar, ou poderia acreditar, na possibilidade dos teus filhos, na possibilidade dos teus netos não serem mais cristãos? Você pode conceber a ideia dos seus filhos abandonando o nosso Deus, a Jesus Cristo, e começar agora a passar a seguir outros deuses? Você acha isso possível? Quem sabe este templo aqui, este lugar, as pessoas, nós que estamos aqui como comunidade Betesda, daqui a 10, 20, 30 anos não existir mais, e aqui é um bar, um restaurante, sei lá. Você acha isso possível? Quem sabe esse templo agora se tornando num terreiro de umbanda. Esse espaço aqui se converteu agora a uma sinagoga. Ou quem sabe um grupo islâmico. Você consegue conceber essa ideia? Dos teus filhos não seguirem mais a Jesus, dos teus netos adorarem a outros deuses? A Europa hoje está sendo chamada de pós-cristã. Os lugares, irmãos, que foram palcos dos maiores avivamentos, como a Reforma Protestante, aquelas grandes catedrais que acolhiam gente sedenta pela presença de Deus, hoje estão vazios. E como mostram as imagens, viraram bibliotecas, bares, restaurantes, museus, guardando inclusive lembranças de um tempo que não existe mais. Talvez você diga: pastor, isso é impossível. Mas foi possível na Europa. E foi possível a Israel. Você sabia? Por isso o tema dessa manhã, nessa introdução, eu queria te chamar a atenção do objetivo dessa palavra. Que nessa manhã é talvez trazer luz, uma luz divina sobre a tua própria existência, para que eu e você entendamos que a forma que vivemos hoje,
que o estilo de vida que vivemos hoje comprometerá a próxima geração. Indiretamente, a geração dos nossos filhos e a geração dos nossos netos dependerá do estilo de vida que nós levamos com Deus. Como disse, foi possível à Europa, e está sendo possível, e foi possível a Israel. Juízes capítulo 2, versículo 7, vai falar de um tempo como este. E o tema da minha mensagem está ali, ó. As 3 cadeiras, não achei outra melhor, achei está aqui as minhas 3 cadeiras mais simplesinha, né, Neuci? Podia ser daquela ali, hein? Vermelhinha e tal. Não, mas as 3 cadeiras estão aqui, irmãos. Juízes capítulo 2, versículo 7 diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Aqui está falando de gerações. E todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram depois de Josué, segunda geração. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Escute. Israel serviu a Deus todos os dias de Josué. Josué está sentado nessa cadeira. Vamos chamar de cadeira número 1. Esta segunda geração, cadeira número 2, também continuou a servir a Deus. Irmãos, quando Moisés morreu, então Israel manteve-se fiel a Deus no tempo de Josué. Quando Josué morreu, Israel e seus descendentes mantiveram-se fiéis na segunda geração. Mas olha o que diz versículo 10 ao versículo 13. E foi também congregada toda aquela geração dos seus pais, a geração de Josué, e a outra geração após ela, dos anciãos. E agora essa próxima geração da cadeira 3 não conhecia mais ao Senhor. Uma geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que Ele fizera a Israel. Dentro desta realidade de não conhecer ao Senhor, fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram seus balaíns, e deixaram o Senhor seu Deus, os deuses dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal, e serviram a Astarote. Você acha possível teus filhos e teus netos servirem a outro Deus? Foi possível em Israel. Esta terceira geração aqui, irmãos, caiu num vazio existencial, um completo vazio de Deus e as práticas espirituais, e agora foram servir a outros deuses. A Bíblia diz, ao curioso no versículo 7, que Josué foi testemunha ocular da ação de Deus. Josué era um homem que tinha uma experiência pessoal com Deus. Quando Israel é tirado então do Egito por mãos de Moisés, lá estava Josué como um jovem, provavelmente. E ele foi testemunha dos milagres de Deus. Josué foi testemunha da ação milagrosa e poderosa, sobrenatural de Deus. As pragas, o mar que se abriu, a água que saiu da rocha, o maná que foi derramado sobre a vida dele, 40 anos no deserto.
Moisés subindo no monte, e ele sendo desafiado pelo desejo do seu coração de conhecer o Deus de Moisés, sobe também. Quando Moisés armava a tenda da congregação, diz a palavra do Senhor que Josué ia atrás dele, porque ele queria conhecer o Deus, não somente de Moisés, mas que esse Deus se tornasse o Deus dele. E quando Moisés, diz a palavra do Senhor, voltava daquele encontro com Deus, Josué permanecia à porta. Josué viu a glória de Deus, conheceu a presença de Deus. Josué conheceu a Deus e os feitos de Deus. Escute, esta primeira geração conheceu a Deus e os feitos de Deus. Agora essa segunda geração da cadeira 2, porque somente Josué e Calebe dessa primeira geração é que entrou na terra, lembra disso? Esta segunda geração, ela cresceu no deserto. Só que adentrou a terra, as promessas foi exatamente Josué e Calebe. E agora após eles, esta segunda geração não foi testemunha ocular dos feitos de Deus e do mover de Deus. Interessante que esta geração vai viver das histórias contadas por seus pais. Esta segunda geração vão viver das histórias que seus pais lhe contavam. Para você entender, esta geração orava, esta geração pedia para os seus pais orarem. Essa geração não tinha esta experiência com Deus, mas vivia de uma experiência de segunda mão, e não desenvolveu a sua própria experiência, e não sabia orar. Pedia para o vovô orar, para a vovó orar, para a mamãe orar, para o papai orar, porque o papai e a mamãe, sim, o papai e a mamãe, eles conheceram a Deus e os feitos de Deus. Esta segunda geração, ela estava vivendo de energia residual espiritual. Gente que não vai ter a sua própria experiência pessoal ou de primeira mão. Por isso esta segunda geração não teve que dar a esta terceira geração. Esta geração não tinha o que compartilhar com esta próxima geração. E seu pai? Pergunta se é esta geração. E seu pai? Ah, meu pai não sei, mas vovô era um homem de Deus. Não, e a sua mãe? A minha mamãe não sei, mas a minha vovó era uma mulher de Deus. Essa geração não teve o que compartilhar com a outra. Só que é natural. A vida é assim. Vovô morreu, vovó morreu. Quem vai orar? Vovô morreu, vovó morreu. Quem vai orar? Quem ora agora? Esse aqui não sabe orar. Esse aqui não tem o costume de orar, não desenvolveu sua prática espiritual. Esse aqui não tem experiência com Deus. Este aqui, ele não andou com Deus, ele não conheceu a Deus, os feitos de Deus. Ele sabia de muitas histórias que seu papai e sua mamãe contavam a respeito de Deus. Por isso esta geração vai cair num vazio existencial de Deus. O que vemos hoje na chamada Europa pós-cristã
é o resultado desse processo, deste triste processo. Quero chamar essa cadeira 1, dá um nome para ela, cadeira do compromisso. Vamos dizer comigo? Cadeira do compromisso. Isso, vamos acordar, irmão. Essa cadeira do meio aqui vamos chamar da cadeira do mais ou menos. Vamos lá? Cadeira. E essa cadeira que nós vamos chamar da cadeira da crise. Crise. Crise, perguntas sem respostas, sofrimento, crises existenciais, vazio, busca de sentido, questionamento, muita crítica. Este povo que vive em crise, rejeita o que receberam dos seus pais, dessa segunda geração, que só falava de Deus, mas não vivia o que era Deus. Sabe qual a mentalidade deste povo aqui do compromisso? Escute porque é importante. Primeiro Deus, depois eu. A mentalidade dessa segunda geração é: primeiro eu, depois Deus. E a mentalidade deste povo aqui é: primeiro eu, depois eu, e eu, e aí eu. Cadeira do compromisso, cadeira do mais ou menos, crise. Primeiro Deus, depois eu, compromisso. Mais ou menos, primeiro eu, se der, depois Deus, crise. Te pergunto, onde sentou Abraão? Abraão vai sentar na cadeira do compromisso. Aí certo dia Deus, se conhece a história, vamos encurtar. Deus chega para Abraão e pede o seu único filho. E ele diz: toma, Senhor. Primeiro Deus, depois eu. Não é o que eu imaginava ser, não é talvez nem o que eu queria ser, mas o Senhor é de fato mais importante na minha vida. Primeiro Deus, depois eu. Isaac vai sentar em qual cadeira? Isaac vai sentar na cadeira 2. O que sabemos de Isaac? Não muita coisa. Estava lendo uma frase em que os estudiosos contemporâneos declaram: Isaac foi filho de um grande pai e pai de um grande filho. Anotei essa, Léo? Anotei essa? Isaac foi filho de um grande pai e pai de um grande filho. Nós temos muita coisa para contar de Abraão, nós temos muita coisa para contar de Jacó, mas nós não temos muita coisa para contar de Isaac. Jacó vai sentar aonde? Então, crise. Jacó vai sentar nessa cadeira, pilantrão, enganador, 171 geral. Deu nó no pai, deu nó no irmão, deu nó no sogro. Seu irmão estava tão revoltado com esse camarada que prometeu matá-lo. Crise.
Onde sentou Davi? Davi sentou aqui, ó. Escute que é importante isso. Davi senta na cadeira do compromisso através de uma consciência de quem Deus era. Não que ele fosse perfeito. Sanguinário, adúltero, mentiroso, assassino. Mas era o homem chamado segundo o coração de Deus. Por quê? Como pode isso, pastor? Eu tenho aprendido que homens segundo o coração de Deus não são perfeitos, mas estão em busca constante de um quebrantamento que o leve a esta condição de dependência plena de Jesus, de dependência plena de Deus. Quando o profeta vem na vida de Davi após o adultério e coloca o dedo no seu nariz, ele não dá desculpa, ele não fica maquiando, ele não fica, dando um jeitinho, não foi bem assim, não. Este homem se quebranta diante de Deus e diz e confessa: eu pequei, Senhor, eu pequei contra Ti, eu pequei contra os céus e a terra. Ele se veste de cinza, ele se cobre de saco e diz: eu me arrependo, e cai no profundo choro, irmãos, diante do Senhor, e faz um pedido. Salmo 51: não retires de mim o teu espírito. Porque Davi havia visto isto acontecer na vida de Saul, um homem de desculpas. Deus detesta nossas desculpas, irmãos. Repito, homens segundo o coração de Deus não são homens perfeitos, mas são coerentes. Homens que não vivem de suas desculpas, mas mantêm o seu coração quebrantado diante do Senhor. Davi senta na cadeira do compromisso. Seu filho Salomão, vai sentar na cadeira 2. Você sabia disso? Salomão começa a reinar com uma proposta grandiosa da parte de Deus. Escolhe o que você quer que eu vou te dar, Salomão. E ele pede então sabedoria. E Salomão, ele vai se tornar um homem admirável, e admirado por todas as nações. Vinha gente de longe para ouvi-lo. Nunca Israel prosperou tanto como nos dias de Salomão. Nunca o seu exército foi tão poderoso como nos dias dele. Podíamos falar assim, ó: opa, Salomão começou bem. Trigo. É trigo. Só que na vida dos reis havia uma orientação bem exclusivista da parte de Deus, que os reis não deveriam acumular ouro, cavalos e nem mulheres. E esse abençoado Salomão decidiu ter 1000 mulheres, 700 no oficial e 300 no paralelo, mais ou menos por aí. Doido. Irmão, eu sei que você pensou, para dar conta de uma não é fácil, né? Não, brincadeira. 1000 sogra, irmão, pelo amor de Jesus. Não ri não, William.
Tua sogra é uma benção, irmão. Salomão vai ostentar. Salomão vai abrir os seus tesouros, mostrar para todo mundo. Salomão vai se perder. É joio? Está parecendo joio, mas parecia tanto trigo. Não, mas não tem fruto de trigo. É joio. Sabe como funcionava a tática de guerra, mais ou menos, de Salomão? Pega aí, Danilo. A estratégia de expansão, ele perguntava: aquela região ali me interessa, quero agregar o reino. Como é que é a princesa lá? É bonitinha? É bonitinha. Vou casar com ela. E agregava. O reino tal, a princesa bonitinha é feinha que dói. Então, arrebenta tudo. E conquistou muitas coisas. Mas esta mistura, escute, com tantas mulheres corrompeu totalmente aquilo que em Davi era absoluto. A única adoração é Yahvé. Essas mulheres vinham de um contexto religioso, pagão, idólatra, e corrompeu a Salomão e toda a nação. Compromisso, vida mais ou menos, crise. Interessante que 2 Reis 11, quando Salomão morreu, escute isso, Israel estava mergulhado na mais profunda idolatria, como nunca na história daquele povo. Salomão começou bem, trigo, mas terminou mal, joio. E Roboão, seu filho? Roboão, filho de Salomão, louco da cabeça. Sem respeito aos anciãos, sem respeito àqueles que serviram o reino por muito tempo. Vai buscar conselho com seus amigos do colégio, mano, saca? E os caras enfiaram minhoca na cabeça desse maluco. E simplesmente Roboão conseguiu separar a nação de Israel. 10 nações foram embora com Jeroboão, 2 ficaram com Jeroboão. A crise deste homem aqui, Roboão, não foi apenas pessoal, existencial, mas o seu desequilíbrio interior manifestou frutos podres em todo o reino, chegando a dividir a nação. Cadeira do compromisso, cadeira do... Onde você está sentado hoje? Primeiro Deus, depois eu. Primeiro eu, depois Deus. Primeiro eu. Irmão, sabe como a Bíblia chama as pessoas que sentam nessa cadeira? Espirituais. Sabe como a Bíblia chama este povo que senta na cadeira do meio? Carnais.
E chamam essas pessoas que sentam na cadeira 3 como naturais. Leia 1 Coríntios, você vai entender o que é ser um crente carnal. Não é absolutamente, talvez, um homem que vive na entrega do pecado, mas vive pela sua vida na carne. Esse aqui, da cadeira 1, espiritual, conhece a Deus e os feitos de Deus. Vou repetir: o homem espiritual, a mulher espiritual, tem vivência, conhece a Deus e os feitos de Deus. Esse homem que já nasceu de novo, mas ainda vive na sua vida da carne, esse aqui não sabe. Não tem testemunho. Na igreja é, na casa não é. No grupo familiar é, mas no trabalho não é. No domingo é, mas na segunda não é. Quem sabe podíamos dizer, esse povo até ora, mas não tem testemunho. É maledicente. Frito pastor, almoço. Conta a história que o pastor foi visitar uma família e sentou na mesa. E um menininho de 6 anos ficou toda hora indo para trás de onde o pastor estava sentado e olhava. E o pastor perguntou: o que você quer, meu filho? Queria ver a sua segunda cara, que o papai e a mamãe dizem que você tem. Gente natural é gente carregada, conduzida pelas suas razões. Tem experiência com Deus. Seu espírito ainda está morto. Sabe o que a Bíblia chama esse pessoal? De quente. Sabe o que a Bíblia chama esse pessoal? De frio. E este a Bíblia chama de morno. E a palavra de Deus diz: porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. O morno é gente de dupla vida, que vive uma vida de faz de conta. O morno pousa de piedade, mas é maledicente. Não sabe se vai, se fica, se crê, se não crê. É gente dissimulada, religiosa, gente descomprometida. O problema, queridos, é que este pessoal deixa este pessoal ainda numa crise pior, mais profunda. Este pessoal, escute o que eu vou te dizer, municia este pessoal aqui da cadeira 3 contra Deus. Vive dando razão para que quem se encontra aqui nesse vazio permaneça no seu vazio. Esse pessoal aqui já fala assim, mais ou menos: se for para ser crente como meu pai e minha mãe, é melhor não ser. Esse pessoal aqui, irmãos, quando eu digo isso, está falando de Abraão? Está falando de Davi?
Está falando dos Salomões. Está falando dos Isaques. Já estou terminando. Quantos aqui hoje estão sentados na cadeira 1? Primeiro Deus e depois eu. Quantos de fato aqui, irmãos, estamos comprometidos com Jesus? Gente que diz: eu tento organizar a minha vida toda, e o meu coração, inclusive a minha agenda, com a única intenção de honrar e viver para Jesus. Esse diz: toda vez que eu tenho que escolher entre a minha vontade e a vontade dele, sempre será a sua vontade. Eu decidi honrar a Jesus, custe o que custar, a minha vida é 100% dele. Este é capaz de dizer: eu vivo para conhecer a Deus e os feitos de Deus. Este da cadeira 1 é capaz de dizer: meus filhos nunca poderão usar a minha vida como argumento para a incredulidade deles. Meus filhos nunca poderão usar a minha vida para a incredulidade deles. Quantos se veem nessa manhã sentado nessa cadeira do meio? Irmão, sinto muito, mas quem sabe é tempo de pensar. Se seus filhos estão distantes, esfriando, perceba se eles talvez não herdaram de você a sua frieza, não herdaram de você a sua falta de compromisso, não herdaram de você a sua dubiedade, seu discurso, somente as suas críticas com relação à igreja. Quem sabe eles não herdaram de você o seu próprio descompromisso. Saiba, pai e mãe, o que valoriza, o que você valoriza, eles sabem o que você valoriza. Mas o que você despreza, eles sabem o que você despreza. E eu vou te dizer nessa manhã algo que talvez possa parecer duro, mas pode tirar do engano. Não tente forçar os seus filhos, os seus netos a honrar o que você despreza. O que nossos filhos veem em nós é que está formando sua identidade, seus valores, seu coração para a vida. Você está sentado aqui? Tem uma boa notícia para você que está sentado aqui. Quem sabe nessa manhã você possa fazer como Jacó, que no Val de Jaboque luta com ele mesmo, e Deus luta com ele. E depois desta transformação, neste dia aqui, Jacó,
ele decide mudar de cadeira. Ele vai sentar lá na primeira, não mais como Jacó, mas como Israel. Príncipe de Deus, como um príncipe de Deus. Hoje o convite de Deus para nós é para que nós mudemos de cadeira. Se você se vê sentado aqui na cadeira 2, numa vida morna, um compromisso pela metade com Deus, de conveniência na sua dinâmica espiritual, hoje é dia de arrependimento, meu irmão. Mude de cadeira, senta lá. Você tem coragem? O convite para mudarmos de cadeira, sabe o que é? Graça divina. Disposição a perdoar, disposição a nos dar um novo recomeço. Isso é graça de Deus sobre nós. Quem sabe, irmão, escute o que eu vou dizer. Teus filhos possam dizer: eu vi meu pai e minha mãe sentados aqui, mas eu vi também um dia que eles mudaram e decidiram mudar de cadeira, e a vida deles nunca mais foram as mesmas. Se você se vê sentado na cadeira 2 e 3, quero te dizer, não tenha vergonha do que você viveu nessas cadeiras. Obrigado, irmão. Não tenha vergonha do que você viveu nessas duas cadeiras. Abraão também viveu coisas aqui, irmãos. Davi também vai viver coisas aqui. Todos os heróis da fé provavelmente passaram por esses lugares, viveram nesses lugares, dessas duas cadeiras. Mas quando a Bíblia vai escrever a respeito deles, desses homens e mulheres de Deus, eles contam a respeito deles a partir de estarem sentada na cadeira do compromisso. O que nós lembramos desses homens é o que eles tinham de Deus, o que eles carregavam de Deus. O que lembramos é a revelação que esses homens tiveram do Senhor. O que lembramos é o seu estilo de vida, que declarava: primeiro Deus, depois eu. Quero concluir, dizer para você que eu oro por meus filhos, e eu oro pelos filhos dos meus filhos, para que eles possam olhar para mim e de alguma maneira, em algum nível, sintam-se inspirados a conhecer mais profundamente o Deus do seu Pai. O Deus do vovô, que viram o seu vovô, o seu pai, viver uma vida de compromisso com Jesus. Eu oro para poder com dignidade entregar para uma próxima geração uma igreja viva e vibrante, um evangelho vivo de gente apaixonada por Jesus e comprometida com o seu reino e a sua justiça. Este é meu sonho de vida.
Que nessa manhã você tenha coragem de mudar de cadeira. Que nessa manhã você possa dizer: Senhor, eu me vejo e decido hoje mudar de cadeira. Para viver um compromisso profundo, verdadeiro e real com Jesus. Eu quero já passar para a ceia, que nós vamos orar depois. E eu quero te convidar hoje a você fazer deste momento um marco para você, um memorial na tua vida. Que não seja simplesmente você participar da ceia como rotineiramente você faz mensalmente, mas com essa consciência: eu estou indo para renovar a minha aliança nessa manhã com Jesus. Eu estou mudando de cadeira, Senhor. Para viver para Ti. Porque, irmão e minha irmã, o sacrifício de Jesus não merece menos do que o seu compromisso profundo com Ele. Então a celebração da ceia nessa manhã, que seja nesse coração, que seja uma celebração em confissão, que seja uma celebração em arrependimento, que seja uma celebração em intercessão pessoal, que seja uma celebração em adoração. Quero te convidar a ficar de pé.